Nós vamos ler a palavra do Senhor, livro de Jonas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pôde dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido seus deuses e causando terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Todos nós conhecemos bem esta história e eu quero dizer para você, antes de entrarmos nesta palavra, que há algo aqui dentro deste texto que o Espírito de Deus ele quer nos levar a uma advertência. Há uma palavra escondida aqui dentro deste texto que o Espírito de Deus ele quer desvendar ao nosso espírito, trazendo para dentro de nós uma grande reflexão. Mas vamos antes voltar aqui ao que o texto está nos anunciando. Deus, ele dá uma palavra de ordem para Jonas, e a palavra de ordem do Senhor para Jonas era que ele se preparasse e ele fosse para Nínive. E a palavra do Senhor diz que naquele momento Jonas, ele se preparou sim, mas ele não se preparou para cumprir a vontade de Deus. Ele se preparou para fazer a sua própria vontade.
E nós, amados, antes vamos entender um pouco dessa questão. O texto começa dizendo que o Senhor manda que Jonas vá até Nínive, porque o Senhor tinha visto ali a perversidade daquela nação. Nínive, ela era a capital da Síria, uma nação perversa, uma nação cruel, uma nação imoral. E esses ninivitas, esses assírios, meus amados, por muitas vezes perseguiram o povo de Israel. E Jonas, ele não queria entregar, não queria levar a mensagem do Senhor àquela nação, porque ele conhecia a misericórdia do Senhor e ele não queria que aquela nação fosse poupada da ira de Deus, pois era um povo que muitas vezes massacrou, um povo que muitas vezes oprimiu a nação de Israel. Mas a questão, meus amados, que nós queremos entrar hoje, o foco desta mensagem, é a ordem que Deus trouxe para Jonas e o procedimento de Jonas dentro da ordem de Deus. Como o texto diz, e dissemos aqui agora mesmo, que Jonas ele se aprontou, conforme Deus havia dito, se apronta, se prepara e vá para a cidade de Nínive. Mas ele não se aprontou para cumprir a vontade do Senhor. Ele se posicionou para fazer a vontade do seu coração. E a Bíblia diz, meus amados, que ele então vai para o porto e ali ele compra uma passagem e ele vai para uma cidade completamente oposta à cidade aonde Deus havia ordenado que ele fosse. Jonas, ele vai para Tarsis. Uma cidade totalmente oposta, mais ou menos uns 4.000 quilômetros, totalmente contrário à direção que Deus havia ordenado que ele entrasse. Deus já havia traçado a rota, Deus já havia mostrado para Jonas o local, Deus já tinha traçado todo o trajeto que Jonas deveria percorrer. Mas ele agora compra a sua passagem e ele agora segue o seu coração. Ele sai da rota, ele sai fora da rota que Deus havia ordenado para seguir a sua própria rota, para seguir o seu próprio destino. E, meus amados, antes de seguirmos com o texto, eu quero abrir um parêntese e dizer algo para você que não é novidade, mas como eu disse no início desta palavra, Deus quer falar de uma forma hoje a nos fazer refletir com esta história, com a vida de Jonas. Ele quer nos trazer hoje uma reflexão. E eu quero dizer para você, meus amados, que quando nós saímos da rota, quando nós saímos da rota onde o Senhor determinou, com certeza, meus amados, nós iremos pagar um preço muito alto. E assim continua o texto nos dizendo. Jonas, então, pega ali a sua passagem, segue a sua rota, completamente, como dissemos, completamente oposto ao que Deus havia ordenado. Ele vai totalmente contrário. E muitas vezes é isso que acontece quando as pessoas saem do propósito de Deus, quando as pessoas se desviam dos propósitos de Deus, elas vão verdadeiramente para caminhos totalmente opostos aos caminhos que o Senhor determinou para a sua vida. E então ali ele entra para aquele navio e ele vai diretamente para o fundo do porão daquele navio. Olha só, meus amados, como que há uma sequência de acontecimentos na vida de Jonas. Primeiramente, ele se prepara, Deus manda que ele se prepara para um propósito, uma rota que Deus já havia determinado, mas ele se prepara para seguir o seu próprio destino e ele agora vai para o mais profundo, lá para o fundo daquele porão do navio. Olha como que as coisas vão acontecendo, irmãos. Quando nós saímos fora do propósito de Deus, quando nós nos desviamos da rota que o Senhor traça
para as nossas vidas. Há uma sequência de catástrofes, há uma sequência de acontecimentos que muitas vezes deixam marcas dolorosas e muitas vezes, irmãos, marcas que o tempo não pode curar. Mesmo que nós nos arrependemos, mas nós ainda amargamos as consequências pela nossa desobediência, por sairmos do propósito, da rota, da direção que o Senhor determina para as nossas vidas. E o que mais me impressiona aqui, também nesses acontecimentos na vida de Jonas, que quando ele vai ali para o fundo daquele porão do navio, ele estava, né, o texto diz que ele estava se escondendo de Deus. Ele pensava, ele achava que estava se escondendo de Deus. Amados, ninguém consegue se esconder de Deus. Lá no livro de Salmos 139 fala que se fizermos a nossa cama lá nas profundezas, ali também ele está. Se colocarmos acima, ele também está. Qualquer lugar que estejamos, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, porque ninguém consegue escapar dos olhares do Senhor. E Jonas achou que ali naquele lugar ele estaria escondendo de Deus. E é interessante, amados, que é exatamente isso que o diabo, nosso adversário, faz quando nós saímos da direção de Deus, quando nós saímos dos propósitos de Deus. Ele nos leva para um lugar, meus amados, oculto. Ele nos faz esconder de Deus nos lugares, meus amados, tão distante. A Bíblia diz que naquele lugar onde Jonas estava escondido, ali naquele porão do navio, a Bíblia diz que ele estava dormindo um pesado sono, um sono profundo. Amados, o que nos mantém aceso, o que nos mantém acordados, o que nos mantém alertas, o que nos mantém vivos, meus queridos, atentos, é quando nós estamos caminhando dentro da vontade do Senhor, dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Quando nós saímos fora dessa direção, tudo que o inimigo faz, tudo que ele busca fazer com as nossas vidas, é nos colocar na lama, nestes lugares ocultos, nesses lugares sombrios, lá naquele lugar terrível. Talvez, amados, aquele lugar onde Jonas estava escondido fosse um lugar onde era armazenado ali, talvez, as redes daquela embarcação, um lugar talvez sujo, úmido, um lugar feio, sombrio, mas era naquele lugar que Jonas estava se escondendo e ele conseguia dormir naquela condição. Olha como que o diabo ele cauteriza a nossa mente. Olha como que o diabo nos cega. Olha como que o diabo, meus amados, nos leva para baixo, para um lugar frio, um lugar sombrio, um lugar desconfortável. Porque quando escondemos da presença do Senhor, meus amados, este é o lugar que o diabo nos leva. Foi assim que aconteceu quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Naquele jardim maravilhoso, naquele lugar onde eles desfrutavam das delícias, da presença do Senhor, das maravilhas daquele jardim. Eles estavam ali desfrutando de tudo que era de melhor naquele jardim. Mas quando eles desobedeceram ao Senhor, quando eles deram ouvidos a Satanás, naquele momento, o diabo coloca aquele casal também em situação vexatória, em situação vergonhosa. Amados, não saia da rota. Não se permita, não dê ouvidos a Satanás. Mesmo que muitas vezes você queira apenas fazer um teste, apenas um deslize, nunca saia da direção de Deus. Não saia da rota que Deus determinou para a sua vida. E seguindo aqui, amados, o texto, e ele permanece ali, e ele dorme aquele sono profundo.
E outra coisa que me chama a atenção, meus amados, quantos estão dormindo este sono da indolência? Quantos estão dormindo um profundo sono e não conseguem perceber que Satanás está colocando-os numa situação tão terrível, num lugar tão sombrio, frio, como Jonas estava. Jonas, se ele estivesse andando na direção de Deus, seguindo a rota de Deus, seguindo o propósito de Deus para a sua vida, ali não seria o lugar aonde ele estaria. Ele estaria numa embarcação aonde ele poderia ter um lugar confortável, fazer uma viagem confortável. Porque, amados, é isso que o Senhor faz quando nós somos obedientes ao seu comando, quando nós nos submetemos à sua vontade, quando nós seguimos a sua rota, a sua direção. Ele nos proporciona lugares altos, lugares confortáveis, lugares aonde somos abrigados junto com ele. Mesmo que muitas vezes nós passamos por espinhos, muitas vezes passamos por caminhos turbulentos, mas nós temos o descanso na nossa alma, temos o conforto e a paz do Espírito de Deus no nosso coração. Essa paz que excede ao entendimento dos homens. Essa é a diferença quando nós caminhamos na direção de Deus e quando nós seguimos o nosso caminho, o nosso coração e seguimos a nossa rota. E Jonas estava ali adormecido, como talvez muitos estão nesta noite. Quem sabe você que está ouvindo esta palavra, você talvez esteja vivendo este sono que você não consegue acordar para perceber que este lugar aonde você está não é o lugar que Deus tem para a sua vida. Este lugar que você adormeceu não é o lugar que Deus preparou para a sua vida. E naquele momento, amado, seguindo o texto, Jonas ali adormecido, aquele sono pesado, Deus fez vir sobre aquela embarcação, sobre aquele navio, sobre aquele mar, uma tempestade violenta. A Bíblia diz, amados, que era uma tempestade tão violenta que aquela embarcação estava quase a ponto de se desfazer. Estava a ponto de quebrar, de tão violenta que era aquela tempestade. E aqueles marinheiros, meus amados, começaram a se angustiar. Olha só que situação que aqueles homens se viram. Aqueles marinheiros começaram a olhar, imaginar que talvez eles tivessem cometido algum mal, por isso seus deuses, os deuses que eles serviam, trouxe sobre eles a consequência dos seus maus. Mas, amados, aqueles homens ali totalmente tomados pelo desespero, eles começam a jogar toda a sua mercadoria para esvaziar aquele barco, para esvaziar aquela embarcação. E eles começam a jogar ao mar todos os seus pertences, jogando ao mar para que talvez assim ficasse mais leve aquela embarcação diante daquela tempestade tão grande. E outra coisa que me chama a atenção, meus amados, que muitas vezes, quando nós saímos fora do propósito do Senhor, muitas vezes, quando nós seguimos a nossa própria rota, a nossa própria direção, nós trazemos consequências drásticas, não somente para nós mesmos, mas para muitos outros que estão à nossa volta. Quantas famílias, meus amados, hoje estão sofrendo consequências terríveis porque um dia alguém saiu fora do propósito de Deus. Porque um dia abandonou os caminhos do Senhor e hoje os lares estão em ruínas. Hoje os lares estão se desfazendo. Amados, quantos estão vivendo dentro deste contexto? Olha só o que aconteceu com aqueles marinheiros por causa de um único homem.
A desobediência, o egoísmo de Jonas, ainda que o seu coração não estava flexível, pronto para obedecer a ordem do Senhor. Mas ele não viu, amados, ele não conseguiu perceber que a desobediência, ela traz consequência. Amados, é inútil acharmos que quando nós fazemos as ocultas, as escondidas, as nossas más escolhas, as nossas más escolhas das consequências, elas virão. E elas virão muitas vezes não somente para nós mesmos. Nós atingimos aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão à nossa volta. Assim aconteceu com aqueles marinheiros. Aqueles marinheiros tiveram grande perca por causa da desobediência de Jonas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar, meus amados, que talvez por um ato seu impensado, por uma atitude sua irresponsável, por uma atitude fora do propósito de Deus, por uma atitude longe dos caminhos do Senhor, da rota que o Senhor traçou para a sua vida, muitos outros estão também sofrendo as consequências. Quantas mães chorando em desespero, porque um dia um filho saiu da presença do Senhor. Quantas esposas e vice-versa também chora porque saiu do propósito de Deus. Sair fora, meus amados, da rota do Senhor, dos propósitos de Deus, da direção de Deus. É loucura, é trazer para si as consequências da desobediência. E aqueles homens tomados, meus amados, de agonia, de desespero, lançando ao mar todas as suas mercadorias, os seus pertences. Mas a Bíblia diz que nada disso resolveu, pelo contrário. Muito mais ainda foi ficando o mar mais violento. E aqueles homens, então ali, vejo que tudo isso, a direção de Deus, porque é assim que Deus faz, amados. Eu quero dizer para você, antes de dar sequência, que não importa qual caminho que você esteja andando, mesmo que você talvez está seguindo o seu instinto, o seu coração fora dos propósitos de Deus. Eu quero dizer para você que quando Deus tem um propósito, quando Deus te chama, quando Deus determina para a sua vida, não importa onde você esteja, Ele vai te tirar daquele lugar. Ele vai te arrancar daquele lugar, porque aquele lugar não é seu. Este lugar não é o lugar que Deus determinou para a sua vida. E Ele vai te tirar, porque Ele traçou uma rota, Ele traçou um propósito para a sua vida. E não adianta você querer se esconder, não adianta você querer seguir o seu coração, seguir os seus impulsos. Você vai vir cheio das suas mazelas, você vai vir cheio das marcas, das cicatrizes, você vai vir todo ferido, mas você vai vir. E este pastor, sumo pastor Jesus Cristo, ele vai deitar azeite na sua dor, ele vai deitar azeite nas suas chagas e vai te restaurar e te fazer caminhar dentro do propósito dele. Sabe o que é isso, amados? É amor. Somente uma pessoa de tão grande amor, um amor tão grande, um amor que não se pode explicar, é capaz de fazer isso. Porque, caso contrário, ele nos deixaria ali no porão, ele nos deixaria ali embaixo na lama, num lugar frio, sombrio, desconfortável, trazendo as marcas de terríveis consequências. Mas porque ele nos ama, aleluia, porque o seu amor é tão grande, ele nos tira deste lugar, mesmo que trazemos conosco as marcas dolorosas, as chagas abertas. Ele vem e nos tira, porque o lugar que Ele tem para as nossas vidas não é este lugar de esconderijo, mas é o lugar aonde a imagem, a semelhança dEle vai brilhar através das nossas vidas. Deus não nos chamou, meus amados, para este lugar, onde Jonas achou que ali era um lugar seguro, era um lugar onde ele estaria escondendo de Deus e ele poderia ficar tranquilo naquele lugar. O coração de Jonas, o raciocínio de Jonas estava totalmente cauterizado.
É isso que o diabo faz. Ele cauteriza o nosso raciocínio, ele cauteriza a nossa visão, ele cauteriza, meus amados, os nossos sentimentos, e nós não conseguimos usar o nosso raciocínio espiritual, não conseguimos, meus amados, olhar com olhar espiritual, porque nós estamos tão focados dentro de uma direção oposta à direção de Deus para a nossa vida. E o diabo, ele nos cega, ele nos cauteriza. E naquele momento era essa condição que Jonas se encontrava. E aqueles marinheiros, meus amados, estavam sofrendo as consequências. E eles agora, como eu disse, eles agora vão tirar sorte. Deus, ele tem os propósitos, meus queridos, como eu disse, de nos tirar deste lugar que não é nosso. Não é ali o nosso lugar. E ali, então, quando eles tiram a sorte cai para Jonas. E Jonas, então, ele reconhece que tudo aquilo era sua culpa. Naquele momento, eu imagino, meus queridos, que Jonas deve ter visto a consequência de toda aquela tragédia que aconteceu ali por causa dele. Ele deve ter visto o prejuízo que ele trouxe para aqueles marinheiros. Ele deve ter visto, meus amados, o desespero na vida daqueles homens. Ele deve ter visto o grito de desespero que aqueles homens estavam. E ele reconheceu e ele diz: a culpa é minha. Naquele momento, amados, olha que coisa tremenda, aleluias. Quando a sorte ela caiu ali para Jonas e ele reconheceu e ele declara isso para os marinheiros, ele diz: olha, a culpa é minha, me joga para o mar, me joga fora do barco e vai cessar essa terrível tempestade. Agora, olha só que coisa tremenda. Jonas, ele só conseguiu recobrar o seu raciocínio, espiritualmente falando. Ele só começa a voltar a raciocinar espiritualmente naquele momento que o Espírito de Deus ali traz essa direção para aqueles marinheiros de lançarem a sorte, e ele então começa a ver o que ele havia feito. Ele começa a perceber as consequências por ter saído fora da rota que Deus havia determinado. Amados, é isso que Deus faz. Quando Ele começa a agir na nossa vida, Ele nos tira deste lugar que muitas vezes nós nos colocamos, e Ele então vai trazendo de volta o nosso raciocínio, abrindo o nosso entendimento, nos dando a visão que nós não tínhamos, que estávamos totalmente cegos. Não importa em que condição você esteja vivendo neste momento. Se você abrir o seu coração para o Senhor, Deus vai mudar totalmente a direção da sua vida. Ele vai entrar e ele vai agir. Tudo que você precisa é abrir o seu coração e reconhecer, como Jonas. Jonas, ele agiu mal desde o início. E ele viu a tragédia, ele viu a gravidade da sua desobediência. Ele pôde ver, meus amados, de uma forma muito clara, a terrível tragédia por causa da sua desobediência. E ele reconheceu isso. Tudo que Deus quer é exatamente isso, amados. Não importa como começamos, mas é como nós vamos terminar em Cristo. Aleluias! Se você começou errado, não é o fim. Basta você reconhecer e começar a falar: Senhor, eu reconheço. Senhor, olha o que eu estou fazendo. Olha as consequências que eu estou trazendo para dentro da minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para mim mesma, não importa. Reconheça e Deus vai mudar a sua história. Deus vai te tirar de dentro deste lugar escuro, sombrio, deste lugar que não é seu, e vai te trazer para um lugar de paz, o lugar que Ele tem determinado para a sua vida.
E ele então, imediatamente, ele fala para aqueles marinheiros, ele reconhece. E ele diz, olha, me lança para o mar. Pode me jogar no mar e vai acabar essa tempestade. Vai cessar. Irmãos, o raciocínio espiritual de Jonas voltou. Jonas agora está centrado. Jonas agora está entendendo a linguagem do Pai. Ele está entendendo com toda aquela tragédia, com todo aquele caos. Jonas agora está conseguindo ler a mensagem de Deus. Eita glória! Meus amados, Deus, ele está trabalhando. Deus está respondendo. Deus está agindo ao nosso favor. Deus está indo de encontro aí no lugar onde você está. E ele está trazendo de volta seu raciocínio, te fazendo entender aonde você precisa estar. Ele está abrindo o seu entendimento para você entender que o lugar que você está seguindo, o caminho que você está seguindo, não é aonde Deus determinou para a sua vida. E aqueles marinheiros, voltando ao texto, eles estavam temerosos em cumprir esta palavra de Jó, de lançá-lo ao mar. E a Bíblia diz que eles continuaram remando e remando ainda com mais intensidade. Só que quanto mais eles remavam, mais violento, mais bravio, o mar se encontrava, mas eles não tiveram outra alternativa, senão lançar Jonas ao mar. E a Bíblia nos conta, finalizando o texto, que naquele momento, quando eles lançaram Jonas ao mar, imediatamente a tempestade acabou. Meus queridos, eu quero pegar aqui um gancho deste finalzinho desta palavra. Olha só o que a palavra diz. Quando lançaram Jonas ao mar, imediatamente a tempestade cessou. E eu quero te falar algo muito importante. Atenta bem para isso. Muitas vezes, meus queridos, agora eu já uso de uma linguagem mais fácil, mais clara. Ouça bem isso, porque isso é muito sério. Muitas vezes, meus amados, nós carregamos dentro de nós Jonas, que nós precisamos lançar para o mar. Eu vou ainda ser mais clara. Quando Jonas, fica atentos, ele dá esta palavra para aqueles marinheiros, me lança no mar que vai cessar a tempestade, aqueles marinheiros temeram de lançar Jonas para o mar. Eles temeram por causa da vida de Jonas e de também haver uma consequência deles matar aquele homem, jogar aquele homem no mar. E amados, muitas vezes nós precisamos jogar Jonas, que está dentro de nós, que nós estamos carregando, para que nós possamos nos livrar das tempestades. Atenta bem esta palavra que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração. Talvez como aqueles marinheiros, você ainda não conseguiu liberar os Jonas que estão dentro de você, que você está carregando, porque talvez você está apegado. Eu não posso, é meu filho, é meu ente querido, não importa, é meu trabalho, é meu namorado, não importa. É algo que você se afeiçoou, é algo que você não consegue desligar e você está carregando. E com isso, as consequências, elas viraram assim, uma rotina. E você está tão cego, você está tão fora do seu raciocínio espiritual que você não consegue ver que só vai acabar essa tempestade se você livrar do Jonas que você está carregando. Caso contrário, meus queridos, você vai continuar remando, remando, e quanto mais você remar, mais bravio o mar
vai se tornar. Agora, se você quer viver a bonança, se você quer viver a paz, se você quer viver uma nova vida, você precisa liberar o Jonas que você carrega. Isso é muito sério. E muitas vezes, amados, abrir mão, tirar esse Jonas, vai doer, mas é necessário. É necessário para que não haja mais consequências, para que não haja mais tragédias, para que não haja mais feridas abertas. Hoje é o dia que o Espírito de Deus, ele nos dá esta oportunidade. Por isso eu disse para você no início desta mensagem, que Deus ele queria abordar conosco neste texto de uma forma muito direta, de uma forma a estarmos pensativos, refletindo dentro do nosso coração. É momento, meus amados, de começarmos a fazer essa autoanálise. É hoje, é agora. Joga fora, joga no mar este Jonas que te faz afundar cada vez mais, mais profundo deste porão. A Bíblia diz que Jonas, o Jonas da história, o Jonas personagem, o profeta Jonas, a Bíblia diz que Jonas foi para a parte mais profunda, mais baixa daquele porão do navio. Se você não jogar esse Jonas fora hoje, você vai ficar cada dia mais se afundando, se afundando e se afundando neste porão, neste buraco. E este não é o seu lugar. E eu encerro aqui dizendo ainda mais para você, meus queridos. Tem coisas na nossa vida que somos nós que precisamos fazer. Atenta bem para isso. Tem atitudes que somos nós que precisamos fazer. Deus poderia ter feito com o balançar da... Olha, fiquem ligados. Deus poderia ter feito, já que o mar estava agitado, aquela embarcação ela estava ali em movimento muito acelerado. Deus poderia, meus amados, ter feito Jonas escorregar e cair o mar afora. Deus poderia ter feito isso. Não era difícil para Deus, nada é. Mas o que tinha que acontecer? Era aqueles marinheiros que tinham que jogar Jonas. É você quem tem que fazer. Não adianta você insistir em oração, em jejum, se você não se posicionar em uma atitude. Se não se posicionar em uma atitude, meus queridos, você vai continuar, e eu repito, se afundando cada vez mais para este buraco, para este porão. E este não é o seu lugar, eu vou deixar isso bem claro para você. E cuidado, cuidado, para que você, afundando cada vez mais para este buraco, para este porão, você venha dormir este sono tão pesado, que você não consiga despertar e sair deste lugar. E você possa refletir nesta palavra do Espírito Santo de Deus. Que você venha se posicionar neste momento e recapitulando tudo que o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração. Não saia da rota do Senhor. Não segue a sua rota, a sua direção. Deus é quem sabe o caminho que Ele traçou para seguirmos. Ele conhece, meus amados. E não ande na desobediência do Senhor. Não traga consequências da sua desobediência para outros. Saia deste lugar. Joga fora este Jonas que você está carregando, que você já se afeiçoou, que você já se moldou a ele. Joga fora. Lança fora agora. Suricanto de mistério. Joga ele fora agora. E você vai ver a tempestade se acalmar. E você vai viver de Deus que você nunca viveu. Deus está esperando este seu posicionamento. Deus está guardando essa atitude, esse posicionamento
de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa completar sua palavra ao nosso coração. Amém? Meu Deus, muito obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a cada dia, Pai, o Senhor nos leva a refletirmos, a estarmos atentos, ó Deus, àquilo que o Teu Espírito Santo tem nos direcionado. Meu Deus, Senhor, obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Senhor, toca agora neste coração que está nos ouvindo. Senhor, dá coragem, dá força, para que possa, Deus, jogar fora este Jonas que está ali, meu Deus, trazendo tantas consequências ruins. Meu Jesus, tem de misericórdia. Completa, Senhor, no coração da Tua igreja. Completa no coração do Teu povo, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.